ponteiros e ponteiras, mais uma vez com você, no nosso contato. É o Cultura Viva chegando a cada um e cada um de vocês, né? Nesse sentido, uma honra, a gente está aqui na eminência de iniciar um grande projeto. Vocês todos já ouviram falar sobre esse projeto, já estão conectados, já estão, inclusive, próximos a fazer as inscrições. A nossa parceria do Pontão de Cultura Instituto Zoom, né? Junto com o IFRN, nós vamos promover, e é inédito, né? A primeira vez que o Cultura Viva está fazendo isso, um ponto de cultura fazendo, junto com o Instituto Federal, um curso de comunicação e gestão. E que nos orgulha muito, porque estamos chegando a cada um de vocês, estamos dando a oportunidade para que nós todos cresçamos juntos. E nessa mesa agora, vocês já estão nos vendo, é uma honra ter o nosso professor Cristóvão, que vai ser o coordenador pedagógico do curso. Eu vou chamar de Raposinha. É, Raposinha. Porque Raposinha é a marca. O povo conhece como ele, Raposinha mesmo. E é a voz, é o rosto que vocês estão tão acostumados a ver, né, nesse processo todo. E o orgulho da gente ter Gessé Souza com a gente. Eu não vou falar sobre essas pessoas porque elas mesmas vão se apresentar para vocês. E o mais importante é você saber que isso é feito para cada um e cada uma e que isso é um multiplicador. E vou lembrar, como já lembrei aqui, do doinho antropológico do Gil. Ponto de cultura é isso. A gente tem que tocar nos pontos principais que tem potencialidade e irradiar essa beleza que é cultura para todos. Por favor, podemos começar. Eu sou o Gaiato, mandaram eu ficar à vontade, eu vou começar logo. Meu nome é Silvério, sou conhecido como Raposinha aqui, Gessé, a raposa que veio dos confins da espinhenta caatinga potengense para devorar as galinhas, especificamente dos galinheiros da Casa Grande dos Coronéis do Rio Grande do Norte. E a gente vem fazendo um trabalho sobre comunicação aqui, que tem características populares, e é uma felicidade estar aqui com vocês, com esses professores, especialmente o professor Gessé, que é daqui há muito tempo, é uma referência nacional no que concerne ao estudo sobre o Brasil, né? E no momento da história em que mais do que nunca a gente precisa estudar sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro. Muito obrigado pelo convite. Cristóvão, você já fala do curso, já fala dessa perspectiva. Hoje a gente vai ter a aula magna, mas a gente está dando um passo grandioso para a gente estar dando comunicação, formação. E é uma construção coletiva, né? Os próprios alunos vão construir esse curso junto com a gente. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa discussão sobre o nosso curso, né? Comunicação Popular para Agentes Culturais. Foi um curso pensado assim com muito carinho para a gente poder, de alguma forma, contribuir, né? Para que esse desvelamento das realidades chegue às populações de um modo geral, e como os agentes culturais têm essa capilaridade pelas profundezas desse país, pelas periferias do nosso estado, faz com que a gente direcione primeiramente a eles esse curso, que tem toda uma perspectiva histórica de trazer, só para situar um pouco o professor Gessé, de trazer o seguinte: após uma iniciação, a ambientação, que o curso é Educação à Distância, né? Após essa ambientação virtual que será feita pela primeira disciplina, aí sim nós entraremos mesmo naquilo que é uma estrutura curricular, onde nós iremos primeiro apresentar a história dessa formação da comunicação popular, que é uma comunicação de resistência, né? Depois os alunos irão conhecer a discussão simbólica, assim, crítica sobre as próprias tecnologias, né? Saber o ecossistema comunicacional onde eles podem interagir com as suas produções. E em seguida entra a disciplina que a gente vai um pouco explorar mais da sua participação, que é a leitura crítica da realidade. E a minha fala hoje aqui vai ter um pouco nessa disciplina. Depois disso, aí os alunos vão entrar numa jornada de empreendedorismo, né, de gestão de projetos, conhecer alguns dos ferramentas que eles podem atuar, televisão, rádio, jornal, etc. E, finalmente, elaborar o projeto final dele, e a gente espera que isso seja de muita contribuição aqui para a nossa cultura. Antes de passar, e vocês já estão doidos aí para ficar ouvindo ele, dizer, olha, teremos 100 vagas, é a primeira vez que os pontos de cultura vão poder participar de um curso como esse,
e serem certificados pelo Instituto Federal. Isso é uma coisa muito, muito grandiosa, né? E aí, nesse sentido, dizer que isso é possível pelo Cultura Viva, é importante enfatizar. A gente nunca antes nesse país usa a palavra real mesmo ainda, né? Mesmo a gente estando perto de uma defesa eleitoral, mas dizer isso é possível porque a gente tem um governo que pensa, né, na cultura, que pensa na possibilidade da gente se fortalecer e sermos protagonistas no processo. Então, e a gente já sabe o que é não tê-lo, né? Porque no governo passado, a gente nem teve mais nem o Ministério da Cultura, porque os caras acabaram, os caras não gostam de cultura, né? Com isso, chamo você, Gessé. Primeiro, um prazer imenso tê-lo aqui. Você manda, né? É importante para cada um que vai nos ouvir, nos assistir. Nós estamos com Nível alto. nível muito alto. E para vocês. É para vocês. É o recurso público chegando na gente e voltando para cada um de vocês. Por favor. Não, eu acho, enfim, eu fico emocionado, obviamente já me arrepiei ali algumas vezes ali fora, vocês contando o que estão fazendo aqui, porque essa sempre foi a minha defesa, né? Eu acho que a gente tem todo um mecanismo de dominação cultural, uma imprensa comprada pelo dinheiro, né? Então a gente só tem manipulação, a nossa mídia é só manipulação, e houve um ataque cerrado, né? Isso vem com a extrema-direita, já há 50 anos que vem se montando, e o fito desse pessoal é imbecilizar o povo, obviamente, né? Entende? Retirar todas as condições de compreensibilidade da realidade social das pessoas, né? E eu acho que o mais importante é você resgatar essa possibilidade de que as pessoas compreendam o lugar social delas e de que modo elas podem coletivamente, né? Enfim, tentar algo novo e tal, né? E eu sempre achei que, enfim, a cultura era fundamental nisso, a cultura é inseparável da política, da discussão política, né? Política, cultura política, é uma forma de ver o mundo, portanto, é por conta disso que é político, e é uma forma de ver o mundo com uma cultura de resistência que se contrapõe a isso. Então, enfim, já era minha ideia há muito tempo. O ICL, por exemplo, que eu ajudei a fundar, tem exatamente esse, né? Uma empresa que é mostrar a possibilidade de você ter, por exemplo, uma imprensa pública, que não é nem do Estado, nem do mercado, né? Ou seja, para garantir isenção na informação. E ela é fundamental, porque as pessoas só podem construir a sua própria opinião quando elas ouvem opiniões que são plurais e divergentes. Senão ela não vai poder construir a sua opinião própria. Senão ela vai só repetir o que os outros dizem, né? E vai congelar esse maior presente de quem nos fez, nos deu, que é a capacidade de refletir e pensar. É isso que torna cada um de nós divino, né? E que o poder sempre tentou congelar, impedir, etc. Então, vocês fazem, para mim, o trabalho mais importante que alguém pode fazer. Permita-me um comentário. Pode? Você disse que eu podia ficar à vontade? Nós vamos fazer dessa roda aquele bate-papo mesmo. Perfeito. Podemos entrar a qualquer momento. Perfeito. Gessé, você falou que ficou arrepiado, agora sou eu que estou arrepiado. Porque quando você falava, eu lembrei de uma figura que eu não sei que você conhece, mas os dois professores aqui conhecem com certeza absoluta, que é Fabião das Queimadas. Fabião das Queimadas. Fabião das Queimadas é da minha região, da região de onde eu venho, que é a região Potengi. Fabião escreveu o antológico Boi da Mão de Pau, onde ele conta uma vaquejada a partir da perspectiva do boi. Inclusive, escreveu não, porque ele era analfabeto. Concebeu, pariu o Boi da Mão de Pau, que inclusive foi objeto de uma releitura de Ariano Suassuna, associando a morte do seu pai. O Boi da Mão de Pau tornou-se o pai de Ariano Suassuna numa releitura que ele fez. É aquele boi que preferiu morrer a perder a honra. Por que eu falo de Fabião das Queimadas? Porque Fabião das Queimadas foi gerado num ventre escravizado. Nasceu escravizado. E comprou a alforria dele e da sua família pela arte.
E eu sei que no seu livro Elite do Atraso, você trabalha muito também sobre a importância da escravatura na constituição dessa sociedade extremamente injusta que a gente tem. E Fabião comprou a alforria dele e da família pela arte. E não poderia haver exemplo mais fidedigno do que você falou da emancipação do povo por meio da arte. Aí permita-me declamar um trecho arrepiado como estou. A gente só não vai ter a rabeca. Não, dele, só né? não vai ter a rabeca. De um trecho de uma cantiga concebida por Fabião, que era analfabeto. E o Boi da Mão de Pau tem mais de 40 estrofes, salvo engano, que ele concebeu decorando. E ele escreveu não, pariu. A minha mãe era pretinha que nem quixaba, mas seu nome era doce, doce que nem mangaba. Quando furriei a minha mãe, a lua saiu mais cedo, para alumiar os caminhos de quem deixava o degredo. Então, viva Fabião, eu gostaria de fazer essa homenagem. É muito gostoso a gente estar numa mesa com esse nível, que a gente ainda tem artistas também, né? Porque agora o meu poeta não sabia dessa. O raposismo cultural é multifacetário. E essa é uma questão maravilhosa, porque o Cultura Viva, eu falar isso, inclusive agradecer, não está aqui com a gente hoje a secretária do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg, por outros motivos de agenda, né? Porque é uma pessoa que também contribui muito com esse processo, né? E a gente teve agora em Aracruz um encontro com todos os pontos de cultura do Brasil. Entendeu? Então foi um evento enorme, muita gente, e a gente está discutindo todas essas questões. E a gente tem avançado em alguns lugares. Você tem hoje essa perspectiva, e eu trago isso para você aprofundar mais o quão vai ser importante essa relação de formação para esse ponto de cultura. Porque, Gessé e Raposinha, a gente recebe recurso público e a gente precisa divulgar bem isso. As pessoas precisam, inclusive da comunidade, saber, essa ONG recebeu X, onde é que está o recurso dela, né? E como esse X pode se multiplicar. E esse curso ele traz essa perspectiva, né? Na parte da comunicação, mas também na parte de gestão. É isso, meu querido? É isso. O curso ele pretende ter essa formação de resistência, né? Tanto que a disciplina leitura crítica que a gente pensou no professor Gessé para dar as contribuições, eu vou tentar focalizar, assim, professor, uns tópicos, porque a nossa ideia é que a sua fala, de alguma forma, se transforme nos conteúdos que a gente vai publicar no EAD, né? Então, por exemplo, a disciplina leitura crítica, ela passa pelo primeiro tópico, que é modos de produção e regime de governo. E aqui, aproveitando a referência que o Raposinha fez à escravatura, né? Que aí a gente vai trazer desde a escravatura, modo de governo, tá trazendo para a realidade. E eu queria que dentro desse parâmetro de modo de produção e regime de governo, o senhor nos falasse sobre o trabalho precarizado, como que a gente chegou a isso desse sistema. Tá. Isso tem a ver é inevitável a gente voltar a esse ponto, porque, enfim, é o central, isso. Que é o fato de como a extrema-direita americana foi construída. Tem uma data, tem um evento e tem um nome para isso, que é o advogado Lewis Powell, que depois foi transformado em ministro da Suprema Corte por Nixon, que fez um libelo e mandou para uma reunião da Câmara de Comércio americana, e aquilo entrou, os bilionários conservadores, a partir daí, encontraram um norte e um caminho, né? E começaram a agir com think tanks e tal, normalmente usando libertários para exatamente defender uma coisa contrária à liberdade, etc. Né? Comprar universidades e tal, Harvard e tal, um setor e tal, com grandes professores que eram literalmente comprados com muito dinheiro, etc. Né? Então você tem aí o que? Você tem uma... O que essa extrema-direita queria? O que é que Lewis Powell reclamava? Né? Ele dizia nesse memorando, que são 10 páginas, o seguinte: o nosso inimigo não é a esquerda mais, não é o comunismo. O comunismo está
imobilizado, né? O nosso inimigo, ele não disse isso, mas os nossos inimigos são os nossos jovens. São os filhos dessa geração dos anos 60, 70, da revolução expressiva dos jovens, né? Que é extremamente importante. Tudo que a gente acha bonito hoje foram os jovens dos anos 60 e 70 que construíram. Tudo, sem nenhuma exceção. Né? Libertação das mulheres, luta anti-imperialista, coisa da guerra do Vietnã, direito de minorias, a coisa né, pela revolução civil, pelos direitos civis americanos, essa coisa da natureza como sendo uma parte que é uma coisa pós-produtivista, percebe? Então você teve o que com esse negócio? Você teve uma crítica geral, né, às estruturas autoritárias do capitalismo, né? Isso estava levando a uma mudança fundamental. O trabalhador americano médio, em 1971, tinha o maior salário relativo da história, ao passo que o capitalista americano, ao mesmo tempo, tinha a menor taxa de lucro da história. É isso que faz quando você dá reflexividade, inteligência para as pessoas, né? E o que foi que esse pessoal quis fazer? Vamos destruir isso tudo, né? Vamos destruir, vamos pegar primeiro essas ideias de autonomia, liberdade, etc., transformar no seu contrário. Isso foi feito no mundo do trabalho, né? Entende? Você fala, né? Empresário, assim, você é um colaborador, não é mais empregado, então eu posso ligar para você meia-noite, pedir coisa e tal, entendeu? Você vai destruindo a separação lazer-trabalho e você vai destruindo toda a relação de direitos que permitiu a construção da classe trabalhadora. Você destrói isso, você isola e tal, né? Num país como o nosso, você ainda teve essa leva do pentecostalismo, especialmente do neopentecostalismo. Que há quem diga que foi premeditado. Claro, né? Eu não acredito, Raposinho, em nenhuma coincidência, entende? Né? Para mim não existe coincidência. Né? Né? Quer dizer, as coisas têm um encadeamento direto e, obviamente, tem a ver com a derrota da teologia da libertação. Foi a real, né? A emancipação cultural do povo brasileiro quando ele existiu, né? De alguma maneira. Então foi para exatamente ir de encontro, ocupar esse lugar da teologia da libertação. Agora não pela solidariedade, igualdade, né? Mas se você pega o neopentecostalismo, que é o neopentecostalismo, né? É uma doutrina neoliberal, é uma religiosidade neoliberal, né? Individualista, isolacionista, racista, né? Basicamente, o que é que o neopentecostalismo faz? Ele pega as ideias da religiosidade africana, os espíritos mandam na vida de quem está vivo, etc., etc., põe algumas palavras do Velho Testamento para embranquecer. Exatamente. Né? Então você tem, para mim, o racismo no nosso país, né? Se você for ver, tudo termina em racismo. Óbvio, ele nunca foi criticado. Você nunca criticou a escravidão. Então, se você não critica uma coisa, seja indivíduo, seja uma sociedade, você repete. Exatamente. Você só muda se você se autocriticar. E a gente sabe como isso é difícil. Mas é possível e é o único caminho. Né? Se você se autocritica, você pode mudar. Você tem a probabilidade de mudar. Se você não se autocritica, você não vai mudar nunca. Né? Então você tem a precarização, né? É resultado, para mim, de uma onda neoliberal mundial, etc., que aqui ainda é, digamos assim, exponencialmente acelerada pelo racismo, né? E por um tipo de religiosidade. Em grande medida tem denominações evangélicas que são muito interessantes, legais, mas elas são minoria.
né? Entende? Quer dizer, no fundo, e de uma religiosidade apolítica, né? Então, quer dizer, que no fundo se apropria, né? Mercantiliza as vulnerabilidades do povo pobre. Permita-me mais uma intervenção, porque ele falando aí vem 1 milhão de Eu insights. só Né? não vou ter essa palavra permissão mais, não. Tudo bem. Vamos romper essa Perfeito. brincadeira. O seguinte, você falou teologia da libertação. Eu gosto sempre de puxar para minha região. Aí outros Claro. que vocês também conhecem, o professor ainda não deve conhecer, mas eu o apresentarei inclusive com livros. Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, que me fez lembrar deste ponto de cultura, porque a época das comunidades eclesiais de base, que ele era amigo pessoal do Helder Câmara, aqui do Rio Grande do Norte, ele fez um projeto de alfabetização por escolas radiofônicas. Exatamente. Não existia TV, não existia internet, a alfabetização foi feita por escolas radiofônicas. Ele fez um negócio chamado a Missa do Agricultor, não sei se você se recorda, Claro. que a missa conheço a do história. agricultor do interior geralmente era a missa do produtor rural, do grande, do fazendeiro, do coronel, não era do agricultor. Ele criou isso e, por meio deste movimento, vinculado a essa igreja mais progressista, foram fundados os 2 primeiros, com 2 dias de diferença, sindicatos de trabalhadores rurais do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. Serra Caiada, 2 dias depois, São Paulo do Potengi, ambos fundados por padres, que não existia, né? Agora, eu gostaria, Gessé, de ver algo, porque aí dentro da nossa teoria raposística, que a gente trabalha aqui, a questão do senso de pertencimento e como o ressentimento ele é trabalhado para a manipulação das classes pobres. Exato. Algo que a gente não consegue entender hoje, muitas vezes, e que eu estou começando a entender como funciona o processo, é como uma pessoa que, permita-me usar um termo tipicamente nordestino, se lasca de trabalhar, sem direito nenhum, e coloca, a gente vinha dizendo que num local de motorúberes estavam lá diversas motos com adesivo de Flávio Bolsonaro. Como, depois de todos esses processos de crimes e etc., que mostraram que se trata de uma farsa. Penso eu, e aqui eu gostaria que você comentasse, que é um processo que tem menos a ver com raciocínio lógico e mais a ver com o adormecimento do raciocínio lógico por meio de uma certa dissonância cognitiva. É como se aquelas pessoas tivessem o córtex pré-frontal adormecido e não conseguissem realizar raciocínios complexos porque desenvolveram uma capa psicológica de ressentimento que foi direcionado pelas estruturas da direita e que a esquerda negligenciou esse processo. Então, eu penso que o ressentimento e o direcionamento do ressentimento e um senso de valorização social que a direita fornece a essas pessoas, porque não são mais trabalhadores sujeitos a um regime opressor da CLT, mas sujeitos de si mesmos, empreendedores, né? Como se enquadra essa questão do ressentimento e da manipulação ideológica na sua perspectiva? Eu queria, professor, emendar com a questão do As coisas vão fluindo, né? porque seria o segundo tópico assim da disciplina que vai discutir as estruturas sociais e os aparelhos ideológicos sobre a pergunta de como que essas sociedades injustas se mantêm através da violência simbólica. Claro, Perfeito. tá ótimo. Essa questão é muito interessante porque, veja bem, existe uma dissonância cognitiva, mas ela não é a causa, ela é o efeito. Entendi. Né? Ela é o efeito de quê? Né? Tem um grande filósofo alemão, que é o Hegel, né? Que ele fala que, ao contrário de outros filósofos, que acha que a coisa mais importante é a necessidade de autopreservação, sobrevivência, Hobbes, por exemplo, né? Para Hegel, não. Para Hegel, a grande necessidade humana, e é muito importante a gente saber isso, entende? Porque o mundo é uma coisa confusa, então você tem que saber o que é mais importante. Se você souber o que é mais importante, você tem um GPS na mão. Né? Porque todas as coisas vão ser explicadas a partir disso e tal, né? Então é muito importante você chegar a isso. E eu sempre fui influenciado por esses filósofos do reconhecimento que pegaram esse material do Hegel, Axel Honneth, Charles Taylor, etc., né? E desenvolveram para a época moderna. Qual é a tese aí? A tese é a maior necessidade humana é a necessidade de reconhecimento social. Isso é uma coisa óbvia até. Nós somos frágeis, a gente tem medo de doença, de morte, de não sei o que e tal. Entende, né? Quer dizer, frágeis como nós somos dependentes de como os outros nos veem. Essa coisa de dizer, não me importa o que eu digo, isso é uma bobagem. Exato. Não, isso é uma loucura. Mas o contrário, a gente é
como a sociedade é mais importante do que o indivíduo, né? A avaliação que a sociedade faz de nós mesmos entra como cai como uma pedra em cima da nós. A gente não tem nenhum espaço de defesa. Aí você perde a autoestima, você perde a autoconfiança. E você sequer levanta da cama de manhã, né? Não à toa as duas doenças endêmicas da classe trabalhadora hoje é depressão de um lado e alcoolismo do outro. Ou seja, obviamente é uma verificação empírica da tese de Hegel, né? Para que você consiga isso, no entanto, né? Você deixar pessoas ali que vão ficar... Entende? Quer dizer, quando você dá um salário a alguém, isso não tem nada a ver com economia. Isso não tem nada a ver com uma grandeza democrática. Se você dá um salário digno a alguém, o que a sociedade está dizendo é: você é gente. Você é digno, etc. Nós reconhecemos você, né? O salário significa isso, não é não é dinheiro, quantidade, Claro. uma forma de Perfeito. tudo é reconhecimento social, né? Nesse sentido. E aí você retirou dessas pessoas que são que ficaram empobrecidas, isso no mundo inteiro, desde 1980 para cá. Todo mundo só fica mais pobre e meia dúzia cada vez mais ricos e tal. E você retirou as condições de compreensibilidade desse fenômeno para as pessoas. Isso é extremamente importante. Você ter a possibilidade de você refletir, saber quem é o teu inimigo, né? Como esse pessoal que eu fiquei entrevistando em São Paulo e no sul do país, foi muito importante. O que a gente aprende com pesquisa empírica é um negócio, né, impressionante. Pela primeira vez eu vi na cabeça, a gente tem uma Europa aqui dentro, cara. São Paulo e Sul é Europa, 72% de branco. De São Paulo para cima é o contrário, é 72% de negro e mestiço. Se for o Nordeste, é 80%. É 80%. Entendeu? Ou seja, então, num país racista como o nosso, né? Entende? O que foi que o pessoal... Quer dizer, veja como o racismo é utilizado de diversas maneiras, né? Esse cara, por exemplo, eu lembro de um motorista de caminhão e tal, que eu entrevistei em Santa Catarina. O cara tinha um sobrenome alemão e tal, né? Ganhava, sei lá, 4, 5 pau, trabalhava 16 horas por dia, mal via família e tal, para parar, entendeu? E o cara chegava, entende? Porque quando você não compreende o mundo, e nós todos precisamos de um mapa, porque senão a gente não consegue agir, o mapa racial é o mais simples. É o mais simples. Entende? Ele né? Ninguém precisa ensinar a você, isso já vem, né? E ninguém precisa dizer a você já, né? E ele não entendia, porque o chefe dele tinha um sobrenome alemão também, era 20 vezes mais do que ele, né? Entende? Só que ninguém explicou que ele foi injustiçado. Sem Né? dúvida. Você sem tem branco dúvida. pobre que não teve acesso ao capital cultural também. Né? Exato. Entende? Então, quer dizer, o inimigo desse cara, né? Entendeu? Tem a ver com um esquema de saque financeiro, etc. e tal, que restringe todas as possibilidades de oportunidade para essas pessoas que ninguém explica. Ninguém explica. Isso jamais foi dito por nenhum jornal, nenhuma TV, nenhuma rádio, nenhuma, em 100 anos. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Né? Entende? Se você retira, porque se a pessoa compreende, Raposinha, né, a situação aonde ele está, ele não é mais oprimido. É impressionante isso. O oprimido precisa se reconhecer. Se reconhecer oprimido. Quando ele se reconhece como oprimido, ele já está saindo da opressão. Né? Porque o mecanismo político é isso. O teatro do oprimido, trazendo para a cultura, trabalha isso. Exato. O Augusto Boal trabalha exatamente isso. Né? E o curso que a gente pretende, e aí é com vocês, ponteiros e ponteiras, a oportunidade que a gente tem de estar discutindo, de estar se aperfeiçoando nessa formação, que é uma formação que nós não temos eu imagino assim, nós não somos detentores, nós vamos construir junto, como Paulo Freire falava. Então vocês têm experiências de vida e de vivência na comunidade de vocês. O que a gente precisa agora é aprender a comunicar isso, né? E não só receber as coisas tão enlatadas. E nesse sentido, só fazer um adendo, no início do governo Lula, eu fiz um material fotográfico para
para o jornal, o Valor Econômico. E eu acho que foi Palmeira dos Índios, a gente descobrindo essa história da educação pelo rádio. E aí um bispo lá falou pra gente o seguinte: a gente teve um rádio preso, mas não é quem trabalhava no rádio, foi o objeto. O exército veio prender o rádio. Prendeu o rádio. Prendeu o rádio. Diga E aí. levou. Entendeu? Levou preso, né? Então é isso. A comunicação é engraçado, né? Imagina engraçado, né? chegar, Empastelou, né? Empastelou. chegar 2 cabos e um soldado E o Jeep para prender o rádio. rádio, né? Então, como a comunicação. E o quão é necessário a gente se apropriar dessa comunicação. Eu agradeço demais, já não estou terminando. Mas essas dicas. Não, termina não, pelo amor de Deus. tem tempo. E o que cabe a gente agora, e é partilhando com cada um ponteiro que vai ser comunicador, que é já na prática. Eu tive a experiência de ser comunicador solidário à criança, com as mães que cuidam da pastoral da criança. E é isso, cada ser é um comunicador. A gente precisa potencializar essas questões. Não vão poder prender os rádios, né? Mas hoje a mídia, inclusive a internet, está Tem na um mão de celular, alguém. é um comunicador, mas tem um algoritmo. Então, a gente precisa correr atrás disso tudo. E aí, só trazendo, eu não falei isso com o Gessé, mas eu vou dar uma surpresa. Olha, Margarete Menezes, a minha querida Márcia Hollenberg, a gente precisa ampliar isso na próxima etapa desse curso, que hoje foi feito para o Rio Grande do Norte. A gente vai abrir algumas vagas em nível nacional, mas são poucas, para a gente fazer isso nacionalmente. E a gente gostaria de ter esse corpo. Pode abrir a câmera aí, por favor? Esse corpo junto, mas não como convidados, Gessé. A gente quer vocês no futuro próximo, né? E a gente também está fazendo... Eu estou falando isso e estou levando esse projeto tanto para o MINC, que já iniciei essa discussão, como para o Ministério da Educação, para a gente ter um curso nesse nível para o Brasil inteiro. E a gente, né, especialmente vocês, que são os doutores nessa história, está construindo essa grade, né, que está até agora muito bem feita a partir do meu querido professor Cristóvão, né, dos professores e doutores nessa área também do IFRN, mas a gente vai ter a oportunidade de ampliar isso, e a gente quer contar com vocês. E queremos contar com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, para prover os recursos necessários. Dizer, já saí para vocês, que tudo isso que está acontecendo aqui, além de ter recurso público, é gestado ou administrado por uma OSC, pelo um ponto de cultura. Ou seja, é a comunidade fazendo. Eu sou a comunidade, entendeu? Eu não nasci na academia, eu nasci aqui, vivi aqui, fazemos isso aqui, né? Hoje até estou com uma roupa diferente, mas vocês vão me encontrar por aí, você já me conhece, né? Mas é isso. E também aquilo que você falava, que traz muito, né? Não é porque a gente é da periferia que a gente tem que estar... Eu não concordo muito, e aí o autor da música que me perdoe, essa história, eu só quero ser feliz vivendo na favela que eu nasci. Eu quero mudar a favela. Claro. Eu não quero morar em favela. A favela não foi pronta, não tem habitacionalmente as condições para de moradia. Claro. Então eu quero ser feliz e estar exaltando essa felicidade porque está morando na favela. Eu sou fruto de favela. E a gente porque tem que mudar ele não isso. está feliz, ele está só fingindo que está feliz. Você ia entrar com alguma coisa aí, né? Não, ele teve uma questão também que eu não respondi. Eu acho que umas duas. Fez uma interface aqui com a questão dele. Tá. Que é o seguinte, nesse caso, por exemplo, desse motorista de caminhão, né? Entende? Ele não sabia que ele tinha sido injustiçado, ficou mais pobre, porque o golpe de 2016 foi para deixar o povo mais pobre, foi para pegar aqueles 70% de aumento real do salário e chupar para os bancos de novo, e os bancos chuparam. E fizeram isso. Né? E esse pessoal que empobreceu, não tem... ninguém explicou para ele. O que a imprensa, aí os aparelhos ideológicos de Estado disseram, foi a corrupção do PT. Ou então, o que eu ouvi, 92% das pessoas que eu entrevistei no Sul e em São Paulo. O que foi que deixou, o que é que deixa você com mais raiva, né? E o que foi que deixou você pobre? Assim, o nordestino, fazedor de filho, né? Que vai ganhar o Bolsa Família às nossas custas. É surreal.
É surreal. Ou seja, a explicação é racista, porque o racismo não é raça, é isso, não é apenas raça. Né? Se você acha que racismo é apenas raça, você já foi feito de imbecil, porque você não vai ver como o mundo funciona. Né? Que o racismo ele não pode ser mais explicitado. Quer dizer, claro, um idiota como Bolsonaro fez isso, mas isso não é o normal, não é o aceitável. Né? Você diz, não vou dar, a gente construiu uma polícia para matar preto mesmo e tal, vamos assassinar esses pretos e tudo, é para isso que a polícia serve. E é. Né? Mas ninguém vai assumir isso assim. Né? Vai dizer, não, é segurança pública, é bandido, entende? Você pega o preto, transforma em bandido, e você pode meter uma bala na cabeça dele que ninguém vai se importar. Isso é racismo. O racismo está sobre essas máscaras. Né? E uma das máscaras é exatamente esse suposto preconceito regional, que não existe. Entende? Que bobagem é essa? Entendeu? Como é que você vai odiar alguém? Porque nasceu numa latitude diferente da sua, isso não cabe na cabeça de ninguém. Ninguém. É racismo. Não, é racismo, óbvio. Não? É racismo contra os 80% de herança africana que o Nordeste tem. Não? E que mantém a pobreza por conta disso, etc. e tal. Que é um tema extremamente importante também. Né? Que existe uma ideologia nacional que foi construída em São Paulo. Né? Europeizante, branca, né? Que se diz americana. É isso que a elite de São Paulo sempre se põe. Essa coisa do bandeirante, que é um assassino de índio, eles transformaram no equivalente funcional do protestante ascético americano. O cara do empreendedorismo, trabalho, não precisa do Estado e tal, para parar. Né? Então é racial. Né? E o Nordeste precisa ter uma compreensão disso, né? Enfim, e combater isso, porque isso mantém a pobreza aqui. De diversas maneiras. Porque você culpa a própria vítima. Né? Entende? Você nunca discute as condições que levaram a isso. Tá? A vítima vira vilão. A vítima vira vilão. Como se alguém escolhesse ser pobre. Você entende isso? Eu não conhecia. Até hoje ninguém que escolheu ser pobre e miserável. Você conhece? Não é isso. Né? Foram condições que foram criadas, né? E foram criadas por essa classe média branca. E essa elite, qualquer pessoa que tenha tentado melhorar a vida do negro e do pobre recebeu um golpe de Estado. Tem nada a ver com a corrupção. A corrupção é a grande mentira desse país. Né? Entende? Eu quis assim já dedicar a minha vida a isso. Entende? Quer dizer, que toda vez que um brasileiro ouvir esse negócio de corrupção, ele pensa, estão querendo me fazer de imbecil. Né? E tal, porque a corrupção não está na política, a política é comprada, né? Mas a corrupção é da elite, de proprietários. Ela é a boca de fumo da corrupção. Ela que compra. Claro, né? 1 trilhão do orçamento público sem auditoria dessa dívida e tal, entendeu? Ninguém fala nisso, que negócio é esse? Né? Quem foram os beneficiários? É uma bolsa rentista. Bolsa rentista. Não é isso? 1 trilhão, né? Compara isso com o Bolsa Família. Né? É ridículo, entende? A elite é a boca de fumo da corrupção. Essa daí foi fantástica. Vai dar pra fazer uma tatuagem. Gostei. Isso aí, professor, aí o senhor veja que a disciplina, eu sempre estou voltando à disciplina por conta das nossas intenções assim, de colocar esse material como conteúdo para os alunos. Então, veja, a nossa disciplina, essa leitura crítica da realidade, que o senhor está contribuindo aqui de forma magistral, ela sai de um modo de produção e regime de governo que coloca a sociedade injusta, avança para a forma como isso simbolicamente é mantido, né? E entra numa questão que o senhor colocou agora, que é quando a gente discute a representação, a democracia representativa e a democracia participativa, né? Como que a gente chega hoje a, vamos dizer assim, em contraponto ao orçamento participativo, a gente tem um orçamento secreto agora que, queria que o senhor comentasse isso, dentro dessa progressão aí, como é que
que isso... Tá. E eu vou preparar o coração da gente e, de novo, agradecer a cada um e cada um que está nos vendo e vai nos ver e vai continuar nesse processo. Dizer que a partir de hoje, a aula magna, a gente vai ter também a abertura das inscrições para as vagas do curso, né? Vai ser um curso FIC, um EAD, né? E todos vocês estão convidados a participar tanto da aula magna, quanto também fazer inscrição no curso. Vai ter uma vaga para cada ponto de cultura, a ideia nossa é essa, pelo menos a gente vai ter 100 vagas para o Rio Grande do Norte. E dizer que a gente está chegando aos 8 minutos finais, tá, gente? Então a gente vamos começar na... Perfeito, não, tô de boa aqui, deixa o professor responder a pergunta do professor. Me faça de novo. Relembre que é o Tony. Eu estava falando assim sobre a discussão que a gente, entre outras, vai implementar nessa disciplina, que é sobre a representação, a democracia representativa. Tá, agora eu lembrei. Lembrou. Agora, que aí a gente chega É o orçamento secreto. Isso é uma coisa muito importante, porque o que foi que houve no golpe de 2016, né? Esse pessoal quis acabar com os sindicatos, né? E acabou, né? Em grande medida, Michel Temer, né? Achatar salários, né? Quer dizer, voltar, pegar 70% e voltar para lá, tal. E desculpa, Diga. achatar salário, a gente tem muita culpa, entre aspas, a gente não, né? O nosso hoje Estado, Rogério Marinho tá lá, né? fez isso, né? A reforma trabalhista foi ele que botou nas costas para fazer. E esse cara é eleito senador do estado do Rio Grande do Norte, do mesmo estado. Exatamente, esse indivíduo. Perderia para um poste se contra o poste tivesse concorrido, mas concorreu contra 2, aí venceu. Entendeu? Foi. Basicamente foi isso. Por favor, desculpa. Mas teve um lado político no golpe também. Não foi só roubar, né? E todo golpe de Estado implica o quê? Você vender as riquezas e as empresas estatais, né, na bacia das almas para o mercado financeiro. Paulo Guedes fez isso, né? A BR distribuidora por uma fração do valor e tal, né? Como é que esse cara não está preso e tal, entendeu? Refinaria por metade do valor. Clara Camarão, aqui no Rio Grande do Norte. Quem comprou a refinaria aqui do Rio Grande do Norte foi a empresa que posteriormente foi presidida pelo então presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, que vendeu a refinaria. Olha aí. E a gasolina do Rio Grande do Norte é mais cara porque a refinaria é privatizada. Né? Ou seja, os indícios aí, quem não foi imbecil, né? Só não ser imbecil. Né? É só não ser imbecil, você tendo roubado, né, por esse povo, né? A diferença de direita para a esquerda tem corrupção dos dois lados, né? Mas na esquerda ela tende a ser casos individuais, porque não é um projeto político para roubar. Perfeito. O projeto político da direita é para roubar, é só roubar. Foi o que o Bolsonaro fez. Se não isso. Inclusive a vida inteira. Né? Então é um projeto para o roubo, para o saque. Né? E que é o saque da riqueza, de empresa pública, do orçamento público, etc, etc. Né? E para isso foi extremamente importante o quê? Você emascular o executivo. Tornar o executivo fragilizado. Retirar, portanto, o orçamento das mãos do executivo. Em boa medida. Né? Então, isso é que foi um ponto fundamental, porque o Congresso é o poder talvez mais antidemocrático que nós temos. Sempre foi. Né? O nosso Congresso sempre foi um lixo. Né? Desde o século XIX, onde, aí vocês sabem, estava para o filho primogênito ficava com o latifúndio, o outro ia ser político e o outro ia ser juiz. Pronto, você dominava o Estado e a economia. Né? Isso se tornou impessoal hoje, mas essas articulações continuam. É verdade. Né? Entende? Tem um colega meu que fez um estudo sobre o poder judiciário no Paraná. Ele assim, é uma linhagem de 150 anos com as mesmas famílias. Quem é que vai ficar na mesa examinadora? Se não os apaniguados e claro, né? Claro. Então você tem aí todo um arcabouço que é montado para que você enfraqueça a soberania popular. Né?
Congresso ele é de interesses fragmentados e tal, né? Então ele se presta ao roubo. O cara diz, não, eu faço uma ponte, aí pronto, aí ele passa o resto do mandato roubando e fez uma danada de uma ponte que é 0,01% do que ele roubou, né? Claro. Quer dizer, a política é isso. A política no Congresso, 80% é isso. É isso. É verdade. Só ladrão, né? E tal. Então você tem aí e aí tem o quê? O imobilismo, que é isso que o establishment quer, né? É que não saia do negócio. E o grande elemento do imobilismo é o Congresso Sem Nacional. dúvida. Sempre Sem foi. dúvida. Esse, Sem então, dúvida. é Isso terrível aí. e tal, né? Todas as vezes em que a soberania popular, né, ganhou o espaço, etc. e tal, né? Então, ele foi através do executivo. Getúlio Vargas, Jango, Lula e Dilma. A gente pode botar Juscelino aí também, então, se quiser. É né? fundamental renovar, portanto, o Congresso, ter pessoas no Congresso comprometidas com essa mudança de visão, o senhor acha? Sem dúvida. Né? Bom saber, viu? É Bom um único saber. caminho. É um Bom único saber. caminho. É. Olha, nós estamos aqui, inclusive ele tem outro compromisso daqui a pouco, né? A gente podia fazer uma rodada de Eu queria só mais um agradecimento. ponto. Tá. Só mais um ponto. 2 minutos para ele só. 2 minutos só. É porque é um ponto que encerraria a disciplina, né? Que discute exatamente a questão do viralatismo, Perfeito. né? Das suas, que é a preocupação entre identidade, soberania e geopolítica. E o contexto hoje, a conjuntura hoje, dá exemplos demais desse Claro. viralatismo, Claro. desses. Era só Não, tranquilo. avisar os alunos, não vai dar para o professor discutir, mas que a gente vai tratar dessa questão na nossa disciplina. Sem dúvida. Perfeito. 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 Bom, a gente podia fazer uma rodada e. Pronto. aí Eu termina, inicio com o seu a Gaiato. pessoa que você Deixa eu prefere. avisar aqui pra ele que eu vou 5 atrasar minutinhos. 5 minutinhos. Pronto, perfeito. Eu gostaria só de encerrar, agradecer a oportunidade, né? Estamos sempre à disposição. É particularmente uma felicidade estar aqui com o Gessé, que é um cara pelo qual tenho uma profunda admiração, que fornece também as bases teóricas para a teoria raposística, que em breve será construída. Encerro apenas dizendo da felicidade de estar aqui por perceber que esta rede de cursinhos populares do ponto de cultura me lembrou de modo efetivo, estou mais uma vez arrepiado, de um trecho do livro Pelos Caminhos Potengi de Monsenhor Expedito, onde ele escreve, citando o poeta popular Rafael Arcanjo: a história verdadeira está na boca do pobre, a contada nas escolas foi mudada. Obrigado. Você ainda tem algum poema na manga? Não, é porque eu tenho que treinar mais, eu tenho que aumentar meu vernáculo para sempre. Mas guarda um poeminha que pode terminar você dando um poema. dando declamação. Muito bem. Professor? Bom, eu queria agradecer mais uma vez estar aqui conversando com o professor Gessé, dizer que foi uma honra muito grande a sua opinião sobre o nosso curso, de ver a importância que nós temos aqui para esse trabalho e, enfim, vem ficar à disposição. Eu vou falar antes, ele termina e depois você faz o seu poema. O problema Tranquilo, agora é tranquilo. contigo. Eu quero agradecer a cada um, Pontes Cultura, Ministério da Cultura, Secretaria de Estado, na pessoa da secretária Marilande, né, e FRN, né, e aí eu estendo esse agradecimento tanto à reitoria como ao nosso querido diretor do campus EAD, José Roberto, e dizer que esse espaço, o que vocês assistem, a qualidade desse estúdio é nossa, é de cada ponto de cultura, é aberto para vocês, trazer a história de vocês, contar a história do que vocês fazem, tá? A Gessé, poxa, eu tô apaixonado por você, Gessé. Eu também fiquei apaixonado por você, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Parece mesmo, cara. É a cara. É a cara, né? É igual. Roberto Carlos. E assim, o orgulho da gente ter, né, ponteiros e ponteiras, a pessoa que tem, sabe, trazer pra gente os livros, as mensagens, a história que tá aqui dentro de cada um, saber que. Aí deixa eu ser barrista, né? Seja barrista. Um natalense. É daqui. Pô, um natalense daqui com a gente. E eu fui pra pegar no aeroporto, sei que você é uma estrela, tem que estar lá em cima brilhando mesmo pra todos nós. Mas eu digo, quem é essa estrela? É assim, do ponto de vista do toque, de saber. Gente, é gente da gente, sabe? Comedor de camarão, Comedor de potiguar. camarão, de caranguejo. Então, obrigado, Gessé. O Ponto de Cultura, a Cultura Viva, o Ministério da Cultura, né?
agradece você estar aqui com a gente. A palavra é sua e depois o nosso poema aí, viu? Pra Certo. concluir. Tá. Não, obrigadíssimo. Eu só tenho a agradecer o convite. Essa aqui é a minha terra. Eu saí daqui com 16 anos, mas eu sou nordestino de Quatro Costados, pro bem e pro mal, porque tem coisa ruim também, né? Enfim, é sempre uma emoção muito, muito significativa para mim estar aqui e tal. Eu me sinto em casa, não tem como. Não. Você chega no negócio, o ar, tal, pá, as pessoas, a forma de, né? Que eu me sinto abraçado também, me sinto em casa, e eu acho que eu não posso dizer, né? Mais do que isso aí já é tudo, uma declaração de amor. Terminando dessa forma, e agora o nosso... Então, posso terminar com poesia? Vai embora, é Pois sua. bem, quando a gente está aqui nesse ponto de cultura, que aqui também é um ponto a pontos, mais um ponto de cultura, eu me lembro, professor, da flor vermelha que rompeu o asfalto. Eu digo que é vermelha porque eu sou do vermelho. A flor que rompeu o asfalto, do qual falava Drummond de Andrade. No meio de tantos algoritmos, de tanta desinformação, a gente está aqui tendo um momento desse e terá muito mais com os pontos de cultura. E eu não poderia encerrar com outro poema, senão com uma apologia ao Nordeste, que resiste pela cultura, com o encerramento de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que nos mostra que vale a pena lutar pela vida. E assim ele diz, respondendo a Severino Retirante, o mestre Carpina diz: Severino Retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais pular fora da ponte da vida. Eu não sei a resposta, e se quer mesmo que lhe diga, é difícil responder só com palavras, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta, Severino, que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio que também se chama vida. Vê-la fábrica onde ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar em nova vida explodida, ainda que seja como a de há pouco, franzina, ainda que seja a explosão de uma vida, Severina. Viver vale a pena, lutemos pela vida. Coisa linda. Viva Cultura Viva! Valeu. Fechou?